tema da mensagem de hoje é: você precisa descansar. Fala comigo, diga: eu preciso descansar. Descanso está ligado à reposição de energia física, descanso está ligado à restauração da minha mente, dos meus pensamentos, da minha saúde emocional. Descanso também está ligado a uma confiança. Só consegue descansar na certeza de que Deus vai fazer quem confia que Deus é capaz de fazer. Então existe um descanso físico, existe um descanso emocional e existe um descanso também em Deus. Descansar em Deus não significa estar apático esperando que algo caia do céu. Significa fazer tudo o que eu posso fazer e descansar na certeza de que a parte dele Ele já fez. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos nele. Entrega os teus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Então, primeira característica do cansaço, que é muito comum: o cansaço vai tentar roubar a tua alegria. Existem vários ladrões de alegria. Conselhos que parecem com conselhos de sabedoria, mas te desviam dos planos de Deus. Palavras, pensamentos, opiniões que pessoas liberaram contra você e talvez você aceitou e se abateu. Irmão, olha para mim, tem casais que a vida sexual não funciona mais de forma plena porque um dia a mulher ouviu algo do marido que criou uma marca para sempre, ou um dia o marido ouviu algo da mulher que criou uma marca para sempre. Tem filhos que não têm uma boa relação com os pais por conta de uma palavra que ouviu do seu pai e aquilo ali ecoa até hoje em você. Então existem palavras, não são necessariamente pessoas, mas palavras, ambientes, pensamentos que roubam a nossa alegria. Mas tudo isso foi externo um dia. Irmão, pega isso, eu sinto sabedoria fluindo aqui hoje. Você está comigo? Tudo isso foi externo um dia. Uma palavra saiu da boca de alguém e ela entrou no seu coração. Então ela era interior, ela fazia parte do interior de alguém. E aí você aceitou essa palavra e ela passou a fazer parte do seu interior. Mas ela foi externa durante um período. Pensamentos que liberaram contra você e você aceitou. Ambientes, circunstâncias, tudo isso era exterior. Mas se você aceitar, isso vai se tornar parte do seu interior. E é por isso que a transformação que o Evangelho propõe é de dentro para fora. Jesus não quer mudar a nossa estética, Jesus quer transformar a nossa essência. A mudança de natureza é um novo pensamento, é uma nova mentalidade, é uma nova natureza. Eu não me movo mais pelo que eu me movia, eu não penso mais como eu pensava, eu não faço mais o que eu fazia. Você está comigo? Diga amém. Então, ladrões de alegria, normalmente eles trabalham primeiro de uma forma exterior, até você interiorizar isso. Agora o cansaço começa em você. E é por isso que tantas vezes ele passa batido, a gente nem percebe. O cansaço faz parte de quem você é. Se você está cansado, o seu corpo fica cansado. É o seu corpo. A sua mente se cansou, é a sua mente que está cansada. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A autossabotagem tem parado mais pessoas do que muitos levantes do inferno tentando te sabotar. O número de pessoas que tiram a própria vida já superou, e muito, o número de pessoas assassinadas em todas as guerras. Ou seja, tem mais gente se matando do que sendo morta. Isso é autossabotagem. O número de doenças causadas pelo excesso de comida, doenças geradas a partir da obesidade, matam muito mais do que o número de pessoas que morrem por fome. Então tem mais gente morrendo por comer demais do que a gente morrendo por comer de menos. Isso é autossabotagem. Você está comigo? Diga amém. Eu amo sabedoria que Deus dá para homens, e eu amo alguns coaches que me edificam. Já falei sobre isso há algum tempo atrás. Existem alguns coaches que são homens de Deus, mas tem muita gente que está substituindo o poder da revelação do Evangelho por estratégias de coach no púlpito. E isso, se eu entender como sendo agora o balizador da minha história, isso também é uma autossabotagem. Sem perceber, eu tirei a minha confiança e o meu olhar do autor e consumador da minha fé para 3 passos para. Um monte de gente vendendo fórmula para ficar milionário, e ele só ficou milionário vendendo fórmula para você ficar milionário. Então a pureza do Evangelho é o que mantém o meu coração limpo para que eu não me sabote. Por isso que eu preciso estar sempre em contato com a esperança viva. Por isso que eu preciso estar sempre me avaliando, me autoavaliando. Como é que eu estou? Como é que está meu coração? Como que está a minha fé? Onde está a minha expectativa? Onde eu coloco a minha confiança? Quem é a minha esperança? Os meus olhos estão olhando para quê? Os meus pés estão firmados em quem? Você está comigo? Diga amém. Então tem características que só afloram quando a gente está cansado. A primeira característica do cansaço é que ele vai tentar roubar a tua alegria.
Você pode estar numa Lamborghini, passeando por Miami Beach, você pode estar com seus filhos saudáveis em casa, o seu casamento está incrível, mas se você estiver cansado, você vai estar no meio de um momento incrível, sem conseguir usufruir disso. Irmão, a primeira coisa que a América faz, e desculpa falar rápido, porque hoje eu tenho bastante coisa para liberar, é fazer com que a gente se mova pela dinâmica do tempo. E aí quando a gente começa a se mover pelo tempo, a gente está no meio do lugar dos parques que o mundo guarda dinheiro para vir uma vez por ano para usufruir, e a gente passa anos sem usufruir. Por quê? Porque o inferno não está preocupado em tirar você de um lugar de transbordo. O inferno está preocupado em fazer você não usufruir desse lugar, mesmo que você esteja lá. Então você está na terra dos parques sem usufruir dos parques, você está na terra da prosperidade sem se sentir próspero. Irmão, olha para mim, prosperidade não é o que você tem, prosperidade é a qualidade, é a forma com que você consegue usufruir do que tem. Fala para quem está do seu lado, prosperidade é usufruir. Meu pai tinha um cliente na corretora, a gente tinha uma corretora de seguros, ele ainda tem. Se você quiser, inclusive, fazer um merchan aqui, acho que eu nunca falei sobre isso, Litoral Seguros, lá em Cabo Frio, vai lá e faz a sua cotação, abençoa o paizão aqui. Está vivendo um ministério chamado pela fé. Irmão, ele tinha um cliente que o cara era milionário, fala comigo, milionário. E o cara morava dentro de um quarto de uma pousada e tinha um carro de, 20 anos de uso já, porque ele tinha medo de ficar pobre. Então, eu nem sei se ele está vivo ainda, eu não vou dar muitos detalhes para quem conhece, talvez não dá os pontinhos e saber quem é, mas vamos imaginar que ele tenha partido ou que ele vá partir nos próximos anos, ou 20 anos, 30 anos, ele já tinha uma certa idade. Ele vai deixar para alguém algo que enquanto ele estava em vida ele nunca usufruiu. Então ele pode, irmão, olha o risco que é isso, ele pode morrer rico sem nunca ter sido próspero. Ele dormia por décadas numa cama que não era sua, alugando um quarto que não era seu, porque aquilo que era seu ele não podia usufruir. Irmão, olha para mim, cansaço faz você perder a alegria naquilo que você poderia ter acesso. Esse é o princípio da mordomia. Eu como a comida do rei, eu moro na casa do rei, eu visto as roupas do rei, mas eu não sou o rei. Então eu tenho acesso ao que tem de melhor. Se eu pedir, Deus me dará por herança as nações da terra, os confins da terra como a minha propriedade. Mas se eu não souber descansar em Deus e usufruir daquilo que Deus está me dando, eu posso ser rico e ainda assim não ser próspero. Faz sentido para você? Você está comigo? Diga amém. O cansaço, ele rouba a tua alegria. Segunda característica do cansaço: homens cansados se ofendem fácil. Meu pai sabe como eu sou prático com essas questões emocionais desde muito novo. Acho que desde, 16, 17 anos eu sempre fui muito prático. Então eu lembro que uma vez a minha mãe me deu, eu era prático no nível de ser quase frio. Isso Deus mudou depois que eu fiquei internado. Mas eu ainda tenho um pouco de praticidade, eu acho que isso me ajuda a lidar com... Eu tenho dificuldade de lidar com o vitimismo, por exemplo. Porque ser vítima é uma condição, ser vitimista é uma decisão. Pedro, a gente pega, José, ele foi vítima dos seus irmãos, mas ele não foi vitimista, ele ficou de pé até chegar o dia de governar. Daniel foi vítima dos seus perseguidores, mas ele não se fez vitimista. Ele tinha voz na Babilônia, porque a Babilônia nunca teve voz dentro dele. Jesus foi vítima de Judas, Jesus foi vítima da religião, mas ele não foi vitimista, e ao terceiro dia ressuscitou e voltou triunfando do inferno. Então, irmão, guarda isso. Ser vítima é circunstancial, se tornar um vitimista é uma escolha pessoal. Você decidiu viver por um sentimento de autocomiseração, e eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso, porque, irmão, todo mundo é vítima de alguma coisa, de traição. Pastor, eu fui vítima de traição. Irmão, olha para Jesus. A gente só está de pé e a graça só foi liberada sobre nós porque o Filho de Deus foi traído pelo Filho do homem. E porque o Filho de Deus se entregou à morte, todos os homens puderam ter acesso e se tornarem filhos de Deus. Então até uma traição, quando a minha vida está em Deus, pode liberar um romper sobrenatural. A traição de Judas liberou o favor de Deus sobre nós. Você está comigo? Diga amém. Então a gente tem que ter esse entendimento, irmão. O cansaço quer roubar minha alegria. O cansaço quer gerar em mim, sem perceber, uma mentalidade de vitimismo. Parece que tudo é difícil só para mim. Parece que as coisas são
complicado é só para mim. Não, irmão, você só está cansado, é difícil para todo mundo. Você só está cansado. Dia mal todo mundo tem. Dia mal todo mundo enfrenta. O dia daquela notícia ruim todo mundo enfrenta. E eu lembro que o meu pai, a gente foi sócio por um período, e eu lembro que uma vez um cliente, ele entrou na justiça contra a gente, porque ele queria entrar na justiça contra a seguradora, e ele acreditou que colocando a corretora junto do processo, poderia fazer com que a gente pressionasse para resolver o caso. E aí eu fui lá, no dia do julgamento, eu tinha sei lá quantos anos, de 18 anos, 19 anos, eu fui emancipado desde os 15, e meu pai preocupado, eu falei, pai, a gente vai lá, vai falar a verdade e vai resolver, vamos ser prático, a gente tem que ser prático. Muitas vezes a gente desanima, a gente permite que algumas circunstâncias roubem de nós a convicção, mas a gente tem que ter esse entendimento, irmão, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma verdade bíblica, não é um jargão evangélico. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Durante a pandemia, famílias saíram de igrejas porque não foram visitadas ou não receberam ligações do seu pastor. Eu já falei sobre isso e eu vou relembrar isso aqui. Eu lembro que um dia eu preguei para a igreja, e se tem uma coisa que mantém a minha mensagem com isenção, é que eu não tenho medo de perder quem não é ovelha. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Então tem gente que não quer seguir porque não reconhece a voz como sendo uma voz pastoral. Você está comigo? Diga amém. E eu lembro que eu falei, gente, desculpa, mas durante a pandemia tiveram várias famílias que mudaram de igreja porque não receberam uma ligação do pastor. Eu acho isso uma covardia, porque provavelmente essa família não ligou para o pastor também. Durante a pandemia, talvez 2 famílias tenham perguntado se eu precisava de alguma coisa. Nenhuma família da igreja me ligou. E sabe qual é o meu nível de dodói por isso? 0, porque está tudo bem, cada um estava enfrentando seus desafios. E eu lembro que eu falei sobre isso. Eu falei, gente, em períodos difíceis a gente precisa de menos gente se doendo e mais gente se doando. Menos mimimi, mais posicionamento. Mas por que muitas vezes a gente está assim, se ofende fácil? Porque a gente está cansado. Homens cansados se ofendem com facilidade. Aquela pessoa não falou comigo. Cara, às vezes nem te viu, ela só tem miopia. Alguém já passou por isso? Pô, nem falou comigo. Você me viu? Vi. Então, eu não te vi, por que você não falou comigo? Você já parou pensar que essa reclamação, você não falou comigo, ela não faz sentido, porque a gente tem que se mover por reciprocidade. Se você me viu e você não falou comigo, a gente está aqui, mas eu não fui reclamar com você, sabe por quê? Porque eu não vi você. O pastor não me ligou. Você sente falta desse cuidado? Teu ministério deve ser de cuidado, porque todo incômodo que você tem está ligado a um chamado que você carrega. Eu lembro que teve uma família que se mudou para cá e falou, pastor, minha única preocupação é o seguinte, como é que é o cuidado aqui da igreja? Eu falei, irmão, está faltando gente para cuidar. Se você se preocupa com isso, você já está dentro do ministério de cuidado. Seja bem-vindo. Faça aquilo que você acha que é importante. Seja a igreja que você sonha. Seja a solução, irmão. Gente, para apontar o problema já tem demais. Agora, para ser solução, só aqueles que foram chamados e sabem o chamado que tem. Você está comigo, de verdade? Faz sentido para alguém que eu estou pregando nessa manhã? Homens cansados se ofendem fácil. Qualquer coisa é motivo. Não gostei da mensagem de hoje. O louvor estava muito alto. Aquela pessoa falou algo que eu não gostei. Irmão, isso é vida real, acontece. E está tudo bem. É sobre isso e está tudo bem.